Então, concedo a palavra ao eminente Procurador-Geral de Justiça pelo prazo regimental de 15 minutos. Muito obrigado. Eu inicio saudando os requerentes, o sindicato, a FENASSEMPRE e a Laura, a doutora Laura, que daqui se manifestou para os senhores, e me permito dizer o seguinte, pode dar a impressão nisso de que o Ministério Público do Rio Grande do Sul está em colapso, há uma sensação de animosidade interna. Nós estamos no Ministério Público do Rio Grande do Sul aproximadamente 2.000 servidores. Os assistentes de procuradoria, que são os autores desse pleito, na verdade 15 aqui pedem, eles somam 62 servidores, que fizeram um concurso há 8 anos atrás, como disse a doutora Laura, com a seguinte atribuição, e eu vou ler. Assistente da Procuradoria de Justiça, classe O, síntese dos deveres, nível de complexidade compatível com a formação exigida para o cargo, sob supervisão dos procuradores de justiça. Descrição exemplificativa, executar, sob supervisão dos procuradores de justiça, tarefas relacionadas com a atividade meio e a atividade fim do Ministério Público, auxiliar os membros da Procuradoria nos processos judiciais, seguir a orientação do membro do Ministério Público em outras tarefas correlatas e determinadas e realizar outras atividades afins. Esse documento está aí também numa pasta que os senhores receberam com o título assistentes. Ora, o que nós temos aqui? E o conselheiro Aquiles, naquele acórdão já aqui referido, determinou que não se criasse óbice para que fosse concedido FG para esses servidores. Ele não determinou que se desse a FG. Ele não determinou que se desse a função gratificada. Ele disse que não se criasse óbice. Pois, muito bem, houve o pedido, em razão daquele acórdão, de 30 e poucos procuradores de justiça para que fosse dada a FG para ele. Os 34 pedidos foram fundamentadamente negados. A pergunta que fica aqui, e por fim é o que nós vamos tratar, é: esses cargos, que são de livre nomeação e exoneração do Procurador-Geral de Justiça, podem ser indicados? Eu estou obrigado a indicá-los? Nessa situação, eu estou obrigado a fazer a nomeação? Eu estou obrigado a conceder a FG? Foi fundamentadamente negado justamente para que eles soubessem. Não há óbice nenhum para que eles recebam. Há uma negativa formal do Procurador-Geral de Justiça no exercício da sua atribuição administrativa. E por que se fez isso? Porque o concurso para o qual esses servidores prestaram é de assistente de procuradoria. E o que eles estão fazendo hoje? Assistindo procuradores de justiça. Eu repito, quais são as atribuições do cargo? Nível de complexidade compatível com a formação exigida para o cargo, que era superior e incompleto. Sob supervisão dos procuradores de justiça. Executar, sob supervisão dos procuradores de justiça, tarefas relacionadas com a atividade meio e a atividade fim do Ministério Público. Auxiliar os membros da Procuradoria nos processos judiciais. E é exatamente isso que esses servidores fazem. Ora, é verdade que os assessores fazem a mesma coisa? É verdade que pode ter algum cargo em comissão fazendo a mesma coisa? Sim, isso é verdade. Há também estagiários fazendo a mesma coisa. Os estagiários do Ministério Público, no fim, fazem o quê depois de algum treinamento? Peças processuais. Eles também fazem isso. A questão toda que se coloca aqui é o impedimento legal para que se dê uma função gratificada para quem está desempenhando exatamente aquilo para o que fez concurso. Nada além disso. Não há nenhuma insatisfação. E por que a doutora Laura disse bem, colocou muito bem daqui, dizendo assim, dizem para nós fazermos outros concursos? Não. Eles não vão fazer outro concurso. Por quê? Porque eles fizeram um concurso para um cargo onde eles trabalham, em Porto Alegre, no melhor prédio do Ministério Público, onde tem estacionamento, onde tem um restaurante. Os assessores passaram no concurso, e, aliás, no último concurso para assessor, terminado agora em agosto, dos 62 assistentes, apenas 11 fizeram o concurso, só um foi aprovado. Eles vão para Itaqui, a 700 quilômetros de distância de Porto Alegre. Ora, como é que eu faço, então, para ter a remuneração do assessor sem os ônus do assessor, que é ir para o interior, fazer carreira, poder ir para uma promotoria? Como é que eu faço isso? Eu peço uma FG e faço com que o Conselho Nacional obrigue o procurador a dar essa FG. E por que ela não é dada? Porque eles executam exatamente aquilo para o que fizeram o concurso. E depois, porque existe um cargo idêntico a esse, que se chama assistente de promotoria. Então, nós temos 2 assistentes, um de 2º grau, que trabalha nas torres, para os colegas que conhecem, lá em Porto Alegre, na sede do Ministério Público, e temos um outro cargo, que se chama os assistentes de promotoria, que trabalham no 1º grau. Ora, estes são 198. E aqui, eu volto a dizer, o sindicato
age muito bem. Quer dizer, o que o sindicato está postulando, na verdade? Aumento salarial para seus servidores, criando uma pressão no PCCS, dizendo que, ora, não há impacto financeiro. Ora, meus senhores, nós vamos dar uma FG aí que soma ao redor de R$5.000, de 5 para 6 mil reais a cada um desses servidores, evidentemente que haverá impacto financeiro. Mas o que mais, e o que virá depois, e aqui está nos documentos juntados aos senhores, essa correspondência do SIMP, já antecipando esse julgamento, o SIMP é o Sindicato dos Servidores do Ministério Público, anunciando aos assistentes de promotoria, aqueles de primeiro grau, de que eles têm esse mesmo direito aqui. Então, atrás dos 62, vem 198, postulando o mesmo direito, que estarão, no dia seguinte, a deferida esta postulação, batendo na porta do Procurador-Geral e inviabilizando o Ministério Público. Se me permitam ainda fazer mais uma colocação, o Ministério Público tem, neste expediente, o cuidado e a cautela de conduzir isso de forma que nós não sejamos uma instituição inviabilizada. O conselheiro disse, com muita propriedade aqui, que os membros do Ministério Público, no órgão especial, recebem jeton, sim, e nós nos reunimos ordinariamente todos os meses. Este mês nos reunimos 2 vezes. Mas nós estamos aqui tratando, na verdade, do futuro das próximas décadas do Ministério Público. Eu compreendo a ansiedade deste Conselho quando diz que nós precisamos resolver essa situação. E há uma determinação da administração do Ministério Público em resolvê-la. O que consta, portanto, e eu peço que os senhores, se tiverem a paciência, vejam este documento que foi entregue em apartado, o que consta lá no PCCS para resolver este problema. Vencimento do cargo de assessor a partir de fevereiro de 2012, com um acréscimo já dado em lei esse ano, que se complementa em fevereiro, R$ 8.367. Vencimento do plano, R$ 8.414. Vencimento no fim de carreira, R$ 11.568. E dos assistentes, que são os postulantes. Hoje, em fevereiro, ganham R$ 4.262. Com o plano de cargos, carreiras e salários, passam para R$ 6.611,51 ao final de 4 anos. E, no fim da carreira, R$ 9.089, isso em valores de hoje. Veja-se que os assistentes terão, no fim da carreira, evidentemente, um valor de salário superior, razoavelmente superior, ao dos assessores no início de carreira. E por que isso? Porque o concurso que eles fizeram possuía uma porta muito mais ampla. Era um concurso para nível superior incompleto. E as atribuições do seu cargo são também de menor responsabilidade. E é isso que se procura estruturar no PCCS. Mais do que isso, resolve-se, neste plano de cargos, carreiras e salários, a situação dos assistentes de promotoria também. Se unifica as duas carreiras, criando os assistentes de Ministério Público e, portanto, aquele local cativo que hoje os assistentes de procuradoria têm de trabalho exclusivo junto aos procuradores e no 2º grau, se esvai. Eles poderiam transitar por toda a instituição, inclusive ir para o interior, onde fosse o caso. Com essas considerações, senhor presidente, a postulação é de que seja indeferido o pedido. Agradeço a Vossa Excelência. Pela ordem, senhor, só um esclarecimento ainda na exposição. Qualquer dúvida, por favor. Com relação ao percentual, que a servidora colocou que não estaria incluído no... Está? Não, no PCCS não. Está numa lei em apartado que já foi enviada ao órgão. Já foi enviado. Já foi enviada ao órgão. Ela foi recentemente. Certo. É o órgão especial. Conselheira Cláudia Eu Chagas. tenho uma dúvida, porque aqui no Conselho, nossos analistas muitas vezes estão no gabinete como analistas, outras vezes eles estão no gabinete ocupando a função de assessor. Nesse caso, eles recebem um salário de analista e a complementação referente à remuneração do assessor, não havendo impedimento que os dois exerçam um trabalho semelhante. Lá, se o assistente ocupar um cargo de assessor, como seria? Ele receberia complementação da função? Não, ele não recebe, porque o entendimento da administração tem sido, e é isso que foi fundamentado, é que eles estão exercendo exatamente aquilo para o que eles fizeram no concurso. Não há nenhum acréscimo de atividade que justifique a função gratificada. Caso fosse possível, quer dizer, uma pessoa que ocupe um outro cargo no Ministério Público, essa pessoa poderia ocupar
Poderia. esse cargo, aí Poderia. ela recebe o salário básico, Poderia. mais a função, é isso? Sim, perfeito. E o assistente é que não se encontra... Salvo se ele fosse designado para uma outra função, num outro local, para exercer um cargo de direção ou chefia ou assessoramento noutra faculdade. Mas a questão é que ele fez concurso exatamente para aquilo. Eu tenho feito com eles a pergunta inversa. Diz assim, ó, o que é que a senhora faz, no caso da Laura, que justifica esse pagamento? A resposta é, eu faço a mesma coisa que ele, que o assessor. Sim, mas o que a senhora faz que não está nas atribuições do seu cargo? E as atribuições, efetivamente, se confundem. Então, o problema, na verdade, é esse, é que foi feito um concurso que era muito mais fácil que o de assessor, que era para trabalhar só na Procuradoria, e que os servidores fazem exatamente aquilo para o que eles fizeram concurso. Não há nenhuma atividade que diz assim, eu faço isto que não está previsto na lei. Essa é a situação.